continuação da leitura do Livro dos Médiuns, página 340, questão 20ª. Se uma pessoa, ao morrer, deixa negócios embaraçados, pode pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los e pode também interrogá-lo sobre os haveres reais que deixou, no caso em desses haveres não serem reconhecidos, se é no interesse da justiça? Você se esquece de que a morte é uma libertação das preocupações da terra. Crê, então, que o espírito está feliz de sua libertação e venha de boa vontade retomar as suas cadeiras e se ocupar de coisas que não lhe dizem mais respeito, para satisfazer a cupidez de herdeiros que talvez se rejubilaram com a sua morte na esperança de que lhe seria proveitosa? Falam de justiça, mas a justiça está na decepção da ganância dos herdeiros. É no começo das punições que Deus reserva a avidez de bens terrestres. É o começo das punições que Deus reserva à sua avidez de bens terrestres. Além disso, o embaraço no qual deixa algumas vezes a morte de uma pessoa faz parte das provas da vida. Não está no poder de nenhum espírito afastá-lo, porque estão nos decretos de Deus. Nota: a resposta acima desapontará sem dúvida aqueles que imaginam que os espíritos não têm nada melhor a fazer do que nos servir de auxiliares clarividentes para nos guiar em direção ao céu, mas sobre a terra. Uma outra consideração vem ao apoio dessa resposta. Se um homem deixou durante a vida os seus negócios em desordem por incúria, não é verossímil que depois da morte não tome mais cuidados, porque se deve sentir feliz de estar livre das preocupações que ela lhe causava. Por pouco que seja levado, ligará menos importância como espírito do que como homem. Quanto aos bens não sabidos que pode ter deixado, ele não tem nenhuma razão de se interessar em ávidos herdeiros que não pensariam mais nele se não esperassem tirar qualquer coisa. Se ainda estiver imbuído de paixões humanas, pode ter um prazer malicioso no desapontamento desses herdeiros. Se no interesse da justiça as pessoas que ama, um espírito julga útil fazer revelações desse gênero, ele o faz espontaneamente. Para isso não tem necessidade de médium. Leva ao conhecimento das coisas por circunstâncias fortuitas. Mas nunca é sobre o pedido que lhe é feito, visto que esse pedido não pode mudar a natureza das provas que se deve sofrer. Ela seria mais própria a agravá-las porque é quase sempre um indício de cupidez e prova ao espírito que se ocupa dele por interesse. 292. Perguntas sobre as situações dos espíritos. Questão 21. Pode-se pedir aos espíritos informações sobre a sua situação no mundo dos espíritos? Sim. Dão de boa vontade quando a pergunta é ditada pela simpatia ou desejo de ser útil e não por curiosidade. 22º. Os espíritos podem descrever a natureza de seus sofrimentos ou de sua felicidade? Perfeitamente. E essas revelações são um grande ensinamento para todos, porque eles o iniciam à verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Destruindo as ideias falsas que fazem a esse respeito, tendem a reanimar a fé e a confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes em escrever a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser obrigados a descrever os seus sofrimentos a fim de provocar o arrependimento entre eles. Algumas vezes encontram nisso uma espécie de alívio. O infeliz é que dá vazão ao seu lamento pela esperança da compaixão. Não se esqueça de que o fim essencial e exclusivo do espiritismo é seu aperfeiçoamento, e é para atingi-lo que é permitido aos espíritos iniciá-los na vida futura, oferecendo exemplos com os quais podem se beneficiar. Quanto mais se identificar com o mundo que o espera, mais se desgosta daquele que está agora. Esta é, em suma, a finalidade atual da revelação. 23º. Evocando uma pessoa cuja sorte é desconhecida, pode-se saber por ela própria se vive ainda? Sim, se a incerteza de sua morte não é uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse de saber. 23º. Se está morta, pode fazer reconhecer as circunstâncias de sua morte de maneira a se poder verificar? Se ela der alguma importância a isso, o fará. Do contrário, nem se incomoda. Nota: a experiência prova, nesse caso, que o espírito não está empolgado pelos motivos de interesse de que se pode ter de conhecer as circunstâncias de a sua morte. Se estiver interessado em revelar, o fará à sua própria conta, seja por via mediúnica, seja por visões ou aparições. Por assim, dar as indicações mais precisas, em caso contrário, um espírito zombeteiro pode perfeitamente enganar e se divertirá a indicar pesquisas inúteis.
Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa, cuja morte não pode ser oficialmente constatada, traz aborrecimentos aos negócios da família. Não é senão em casos muito raros e excepcionais que vimos espíritos apontar o caminho da verdade depois da pergunta que lhe foi feita. Se quisessem fazê-lo, poderiam sem dúvida, mas isso nem sempre lhe é permitido. A esses embaraços são provas para aqueles que estão interessados em se eximir. É então enganar-se com uma esperança quimérica prosseguir por esses meios de recuperação de heranças, do qual o mais positivo é o dinheiro que se gasta para isso. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças e que não têm escrúpulo em induzir os interessados em pesquisas das quais serão felizes se saírem apenas com um pouco de ridículo. 293. Pergunta sobre a saúde. 24º. Os espíritos podem dar conselho para a saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve cumprir sobre a terra. Por isso, eles se ocupam de boa vontade. Mas como há ignorantes e sábios entre eles, nesse caso como em outros, não convém dirigir-se primeiro ao primeiro que se manifeste. Parece que eu não prestei atenção, mas vamos ler de novo. Os espíritos podem dar conselhos para a saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve cumprir sobre a terra. Por isso, eles se ocupam de boa vontade. Mas como há ignorantes e sábios entre eles, nesse caso como em outros, não convém dirigir-se ao primeiro que se manifeste. 25º. Dirigindo-se ao espírito de uma celebridade médica, é mais certo se obter um bom conselho? As celebridades terrestres não são infalíveis e frequentemente têm ideias sistemáticas que não são sempre justas, das quais a morte não as livra rapidamente. A ciência terrestre é bem pouco perto da ciência celeste. Só os espíritos superiores têm essa última. Sem ter seus nomes conhecidos, podem saber muito mais do que seus sábios sobre todas as coisas. Não é somente a ciência que faz um espírito superior. Vocês ficariam atônitos se soubessem o lugar que certos sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, então, não ser mais do que quando estava na terra, se não progrediu como espírito. 26º. Os sábios, tornados espíritos, reconhecem os seus erros científicos? Se chegou a um grau bastante elevado para se embaraçar de suas vaidades e compreender que seu desenvolvimento não está completo, ele reconhece e os confessa sem vergonha. Mas se não está ainda suficientemente desmaterializado, pode conservar alguns preconceitos do quais estava imbuído sobre a terra. 27º. Um médico poderia, evocando seus doentes que estão mortos, obter esclarecimentos sobre a causa da morte, as faltas que pode ter cometido no tratamento e adquirir assim acréscimo de experiência? Pode, e isso lhe seria muito útil, principalmente se fosse assistido por espíritos esclarecidos que suplementariam a falta de conhecimento de certos doentes. Mas para isso, seria necessário que fizesse um estudo de maneira séria, assídua, com um fim humanitário e não como meio de adquirir sem trabalho, saber e fortuna. 294. Pergunta sobre as invenções e descobertas. 28º. Os espíritos podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas? A ciência é obra de gênio, não deve ser adquirida senão pelo trabalho, porque só pelo trabalho o homem avança no seu caminho. Que mérito haveria quando bastasse apenas interrogar os espíritos para tudo saber? Todo imbecil poderia se tornar sábio a esse preço. O mesmo acontece com as invenções e as descobertas da indústria. Depois, mais uma consideração é que cada coisa deve vir a seu tempo e quando as ideias estão maduras para a receber. Se o homem tivesse esse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo nascer os frutos antes da estação. Deus disse ao homem: tirarás teu alimento da terra com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição no qual vive aqui embaixo. Deve progredir em tudo pelo seu trabalho. Se recebe as coisas todas prontas, para que lhe serviria sua inteligência? Seria como escolar, cujo dever deveria ser feito por outro. 29º. Os sábios e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos em suas pesquisas? Isso é bem diferente. Quando o tempo de uma descoberta é chegado, os espíritos encarregados de dirigir a marcha procuram um homem capaz de levar a um bom fim e lhes inspiram as ideias necessárias, de maneira a lhes deixar todo o mérito, porque terá de elaborar essas ideias e colocá-las em execução.
Assim, é com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera. Daquele que só deve cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus. No entanto, saberão tirar da obscuridade o homem capaz de ajudar os seus desígnios. Não deixem nunca se arrastar pela curiosidade ou ambição para um caminho que não é o objetivo do espiritismo e que resultaria nas ridículas mistificações. Nota: o conhecimento mais esclarecido do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, muitos se vangloriavam de fazer por esse meio. Teriam até pedido aos espíritos receitas para tingir e fazer renascer os cabelos, para curar o calos nos pés. Vimos pessoas que acreditavam na sua fortuna feita e só tiveram resultados mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se quer, com a ajuda dos espíritos, penetrar nos mistérios das origens das coisas. Certos espíritos têm sobre esses assuntos suas opiniões que não valem mais do que as dos homens e que é prudente acolher com muita reserva. 295. Sobre tesouros ocultos. Questão 30. Os espíritos podem descobrir tesouros escondidos? Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas os brincalhões indicam muitas vezes tesouros que nem existem. Podem também aprontá-los num lugar enquanto estão em outro lugar. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência destina riquezas escondidas a alguém, ele a achará naturalmente. Do contrário, não. 31. Que pensar dos espíritos guardiões de tesouros escondidos? Os espíritos ainda não desmaterializados se ligam às coisas. Os avarentos que esconderam seus tesouros podem ainda vigiá-los e guardá-los depois da morte. A perplexidade de vê-los roubados é um dos seus castigos, até que compreendam a sua utilidade para eles. Há também os espíritos da terra, encarregados de dirigir as suas transformações interiores e que, por alegoria das transformados em guardiões que por alegoria foram transformados em guardiães das riquezas naturais. Nota: a questão dos tesouros escondidos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que acreditasse nas pretensas revelações que lhes podem ser feitas por zombeteiros no mundo invisível. Já dizemos que quando o espírito quer ou pode fazer semelhantes revelações, eles o fazem espontaneamente e não tem necessidade de um médium para isso. Eis um exemplo. Uma senhora acabava de perder o seu marido após 30 anos de casamento e se achava na ameaça de ser expulsa da sua casa sem nenhum recurso por seus enteados, para os quais tinha sido sua segunda mãe. Seu desespero era enorme quando uma noite seu marido lhe apareceu e a convidou a segui-lo ao seu gabinete. Lá, mostra-lhe a escrivaninha que estava ainda selada e, por um efeito de segunda vista, ela fez ver no interior. Indica-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia, do qual lhe explica o mecanismo. Ele diz: previ o que está acontecendo e não quero assegurar a sua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Dou-lhe o uso dessa casa e uma renda. Depois, desapareceu. No dia da retirada dos seus selos judiciais, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora conta que o tinha acontecido. Ela abriu e, seguindo as instruções do seu marido, e aí encontrou o testamento, conforme aquilo que lhe tinha sido anunciado. 296. Sobre outros mundos. 32. Qual o grau de confiança que se pode ter nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Isso depende do grau de desenvolvimento real dos espíritos que dão essas descrições, porque compreendem que espíritos vulgares, tão incapazes de informar a esse respeito como um ignorante é entre os homens de escrever todos os países da Terra. Frequentemente dirigem perguntas científicas a esses espíritos que não podem resolver. São de boa fé, falam segundo as suas ideias pessoais, se são espíritos levianos, se divertem a dar descrições bizarras e fantásticas, tanto mais que esses espíritos que são desprovidos de imaginação na erraticidade como na Terra, tiram dessa faculdade o relato de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não creio na impossibilidade absoluta de se ter sobre esses mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se alegram mesmo em descrever aquele que habita, a fim de servir de ensinamento para sua melhoria e o levar a seguir a via que pode a eles conduzir. É um meio de fixar as ideias sobre o futuro e não nos deixar no vácuo. 32. Que controle pode-se ter exatidão de suas descrições? O melhor controle é a concordância que pode haver entre elas. Lembre-se que elas têm por finalidade a sua memória moral, que por consequente é sobre o estado moral dos habitantes que você pode ser mais bem informado e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Com os seus conhecimentos atuais, não poderiam mesmo compreendê-lo. Esse estudo não servirá para o seu progresso nesse mundo e você terá a possibilidade de fazê-lo quando lá se encontrar.
As perguntas sobre as perguntas sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos entram na ordem das pesquisas científicas, das quais os espíritos não devem poupar-nos do trabalho. Do contrário, um astrônomo acharia muito cômodo mandar os espíritos fazer os seus cálculos, que sem dúvida depois não confessaria. Se os espíritos pudessem, pela revelação, economizar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem em favor do sábio, modesto e bastante para reconhecer que a fonte é em proveito dos orgulhosos que renegam e aos quais, pelo contrário, muitas vezes reservam decepções do amor próprio. Contradições e mistificações. Das contradições. 297. Os adversários do espiritismo não se esquecem de objetar que os adeptos não estão de acordo entre eles, que nem todos partilharam as mesmas crenças, em uma palavra, que se contradizem. Se dizem eles e o ensinamento é dado pelo espírito, como se explica que não seja idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esse argumento a seu justo valor. Digamos logo essas contradições das quais certas pessoas fazem grande barulho. São, em geral, mais aparentes que reais, se ligam mais à superfície que ao fundo da coisa, e que por consequência elas são sem importância. As contradições provêm de duas fontes, os homens e os espíritos. – 298. As contradições de origem humana têm sido suficientemente explicadas na primeira parte da presente obra, capítulo 4, Sistemas, item número 36, ao qual nos reportamos. Cada um compreenderá que no começo, quando as observações eram ainda incompletas, surgiram as opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, opiniões das quais 3/4 partes já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Como bem poucas exceções e alguma parte das pessoas que não abandonam facilmente ideias ou que acariciaram ou engredaram. Pode-se dizer que hoje há unidade entre a imensa maioria dos espíritas, ao menos aos princípios gerais, ou talvez em alguns detalhes insignificantes. 299. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é necessário estar identificando com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado sobre todas as suas faces. À primeira vista, pode parecer chocante que os espíritos não pensam todos do mesmo modo, mas isso não deve surpreender aquele que se dá conta do número infinito de graus que devem percorrer antes de atingir o alto da escala. Supor uma igual apreciação das coisas seria imaginar todos no mesmo nível. Pensar que a todos devem ver com justiça seria admitir que todos chegaram à perfeição. O que não é e o que não pode ser se considerarmos o que são outra coisa senão a humanidade despojada de seu envoltório material. Os espíritos de todos os níveis, podendo se manifestar, resulta que suas comunicações levam o selo da sua ignorância ou de seu saber, de sua inferioridade ou sua superioridade moral. É para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que devem conduzir as instruções que demos. É necessário não esquecer que entre os espíritos há, como entre os homens, falsos sábios, meios sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como não é dado, senão aos espíritos perfeitos, tudo conhecer, há para os outros, como para nós, mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias, e sobre os quais podem ter opiniões mais ou menos justas que, por amor próprio, tentam fazer prevalecer o que gostam de reproduzir em suas comunicações. O errado está em alguns de seus intérpretes terem esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e de fazer delas seus editores responsáveis. Assim, as contradições de origem espírita não têm outra causa senão a divergência na inteligência, nos conhecimentos, no julgamento e na moralidade de certos espíritos que não estão ainda aptos a tudo conhecer e a tudo compreender. 300. Para que servem os ensinamentos dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não oferecem mais certeza que os ensinamentos humanos? A isso a resposta é fácil. Não aceitamos com igual confiança o ensinamento de todos os homens e entre duas doutrinas damos preferência àquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, o mais judicioso e menos acessível às paixões? É preciso agir do mesmo modo com os espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, há os que já a ultrapassaram, e esses podem nos dar instruções que pesquisaríamos em vão entre os homens mais instruídos.
escolhidos, é para distinguir da turba de espíritos inferiores que é necessário nos aplicar se queremos nos esclarecer. É essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo, mas essas instruções mesmo têm um limite, e se não é dado aos espíritos tudo saber, com mais forte razão o mesmo deve acontecer com os homens. Há então coisas sobre as quais o interrogamos em vão, seja porque lhe é proibido revelar, seja porque eles próprios ignoram, sobre as quais não podem dar senão sua opinião pessoal. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos dão como verdades absolutas. É principalmente sobre o que deve permanecer escondido, como o futuro e o princípio das coisas, que mais insistem, a fim de dar a impressão de estar na possessão dos segredos de Deus. Assim é que sobre esses pontos há mais contradições. 301. Eis as respostas dadas pelos espíritos às perguntas seguintes relativas às contradições. Primeiro, o mesmo espírito comunicando-se em dois centros diferentes, transmitir sobre o mesmo assunto respostas contraditórias? Se os dois centros diferem de opiniões e de ideias, a resposta pode chegar modificada, porque estão sob a influência de diferentes colônias de espíritos. Não é a resposta que é contraditória, mas a maneira que é transmitida. Segundo, compreende-se como a resposta pode ser modificada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como se explica que os espíritos superiores tenham linguagem diferente e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas perfeitamente sérias? Os espíritos realmente superiores não se contradizem nunca na sua linguagem. Não se contradizem nunca. Sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas. Pode ser diferente segundo as pessoas e os lugares, mas é preciso prestar atenção à contradição. Às vezes é apenas aparente, está mais nas palavras que nas ideias, porque refletindo, descobre-se que a ideia fundamental é a mesma. Depois, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma pergunta segundo o grau de perfeição daqueles que o evocam, porque não é sempre bom que todos tenham a mesma resposta, por não estarem todos no mesmo nível. É exatamente como se uma criança e um sábio fizessem a mesma pergunta. Responderia a um e a outro de maneira a ser compreendida e lhe satisfazer. A resposta, ainda que diferente, teria o mesmo sentido. Terceiro, com que fim os espíritos sérios parecem acreditar perto de certas pessoas em ideias e mesmo preconceitos que combatem juntos de outras? É necessário que sejamos compreendidos. Se alguém tem uma convicção bem fundamentada sobre uma doutrina, mesmo falsa, é preciso que o desviemos dessa condição, mas pouco a pouco. É por isso que nos servimos às vezes dos seus termos aparentados e aparentamos adotar suas ideias, a fim de que não se ofusque de repente e deixe de se instruir conosco. Além disso, não é bom cortar muito bruscamente os preconceitos. Isso será um meio de não ser ouvido. Eis porque os espíritos falam às vezes de acordo com os que os escutam, a fim de levá-los pouco a pouco à verdade. Eles apropriam a linguagem às pessoas como faz você mesmo se é um orador um pouco hábil. Por isso, não falarão a um chinês e a um maometano como falariam a um francês ou a um cristão, pois sabem que seriam repelidos. É necessário não tomar por condição o que é apenas parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua oferta marcada por Deus. Eles cumprem nas condições que julgam convenientes para o bem daqueles que recebem as suas comunicações. Quarto, as contradições mesmo aparentes podem levar dúvidas no espírito de certas pessoas. Que controle podemos ter para conhecer a verdade? Para discernir o erro da verdade, é preciso aprofundar as suas respostas e meditar muito tempo de modo sério. É todo um estudo a fazer. É preciso tempo para isso, como estudar outras coisas. Estuda, compara, aprofunda. Dizemos sem cessar, o conhecimento da verdade tem esse preço. Como querem chegar à verdade, se interpretam tudo de acordo com suas ideias estreitas, que tomam por grandes ideias, mas não está de longe o dia que o ensinamento dos espíritos será uniforme para todos, tanto nos detalhes como nas coisas principais. A sua missão é destruir o erro, mas isso só acontece gradativamente. Quinto, há pessoas que não têm nem o tempo nem a aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado e que acreditam que lhes ensinam sem exame. Não há para elas o inconveniente de acreditar em erros, que pratiquem o bem e não façam mal nenhum. Isso é o essencial. Para isso não há duas doutrinas.
O bem é sempre o bem, quer faça o nome disso em nome de Alá ou Jeová, porque há um só Deus para todo o universo. Sexto, como espíritos que aparecem desenvolvidos em inteligência podem ser ideias evidentemente falsas sobre certos assuntos, eles têm sua doutrina. Aqueles que não são bem avançados e creem ser, tomam suas ideias pela verdade. É como no meio dos homens. Sétimo, que pensar das doutrinas que acreditam que só um espírito pode se comunicar e que esse espírito seria Deus ou Jesus? O espírito que ensina isso quer dominar, quer fazer crer que é único, mas infeliz do que ousar a tomar o nome de Deus espiará bem caro seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, se refugam a si mesmas, porque estão em condição com os fatos mais largamente averiguados. Não merece exame sério, pois não tem fundamento. Sexto, como espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certos assuntos? Eles têm sua doutrina. Aqueles que são bem avançados e creem o ser, tomam suas ideias pela verdade. É como no meio dos homens. Sétimo, que pensar das doutrinas que aceitam que só um espírito pode se comunicar e que esse espírito seria Deus ou Jesus? O espírito que ensina isso quer dominar, quer fazer crer que é o único, mas o infeliz de ousar o nome dele de Deus espiará bem caro seu orgulho. Quanto a essas doutrinas que se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais largamente averiguados, não merecem nada sério, pois não têm fundamento. A razão lhe diz o que procede de uma boa fonte e o mal de uma fonte má. Porque quer que uma boa árvore dê maus frutos? Já não colheu uva numa macieira? A diversidade nas comunicações é a prova mais patente da diversidade de sua origem. Além disso, os espíritos que pretendem se comunicar esquecem de dizer que os outros não o podem fazer. Sua pretensão é a negação de que o espiritismo tem mais belo e mais consolador as relações do mundo visível e do mundo invisível. Os homens como seres que lhes são caros e que estariam perdidos para eles sem retorno. São essas relações que identificam o homem com seu futuro, que se destacam do mundo material. Suprimir essas relações é mergulhar na dúvida que faz o seu tormento. É dar alimento ao seu egoísmo, examinando com cuidado a doutrina desses espíritos, do seu egoísmo. Examinando com cuidado a doutrina desses espíritos, aí se reconhece a cada passo contradições injustificáveis injustificáveis, traços de sua ignorância sobre as coisas mais evidentes e que, por consequência, os animais mais certos de sua inferioridade. O espírito da verdade. O espírito de verdade. Oitavo. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais chocantes é a relativa à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a explicam? Não sabem que há espíritos cujas ideias, que são limitadas ao presente, como há entre muitos homens da Terra, acreditam que a sua situação vai durar para sempre, não enxergam para além do círculo de suas percepções e não se inquietam de saber de onde vêm ou para onde vão. Portanto, devem sofrer a lei da necessidade. A reencarnação é para eles uma necessidade à qual nem sonham senão quando ela chega. Sabem que o espírito progride, mas como? Isso para eles é um problema. Então, se lhes perguntar, falarão dos 7 céus superpostos com andares. Alguns falarão da esfera de fogo, da esfera de estrelas, depois da cidade das flores, da cidade dos eleitos. Nono, compreendemos que os espíritos pouco desenvolvidos possam não entender essa questão, mas como se explica que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falem espontaneamente de suas diferentes existências e de seu desejo de reencarnar para resgatar o passado? No mundo dos espíritos se passam coisas que são bem mais difíceis de compreender. Não há no seu meio pessoas muito ignorantes em certas coisas que lhes são esclarecidas sobre outras, pessoas que têm mais julgamento que instrução e outras que têm mais espírito que julgamento? Não sabem também que certos espíritos adoram manter
os homens na ignorância, se dando artes de instruí-los que aproveitam a facilidade com que aceitam suas palavras, podem produzir aqueles que não veem no fundo das coisas, mas quando o apertamos do raciocínio, não sustentam seu papel por muito tempo. É preciso, por outro lado, levar em conta a prudência geral dos espíritos na propagação da verdade. Uma luz muito viva e muito súbita ofusca, não esclarece. Podem, então, em certos casos, julgar útil expandi-la gradualmente, segundo a época, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo que Cristo ensinou, e o próprio Cristo diz que muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras falam da reencarnação, e você se admira que esse princípio não tenha sido ensinado em certos países. Pense, então, que num país onde o preconceito da cor reina soberano, onde a escravidão está enraizada nos costumes, o espiritismo seria repelido só por proclamar a reencarnação. A ideia de que aquele que é patrão pudesse se tornar escravo e reciprocamente teria parecido monstruosa. Não valia mais primeiro aceitar os princípios gerais, deixando para mais tarde as consequências? Os homens, como sua vista é custa para julgar os desígnios de Deus, saibam então que nada se faz sem sua permissão e sem um objetivo que às vezes não podemos penetrar. Já disse que a unidade se fará na crença espírita e que as dissidências, já menos profundas, se apagarão à medida que os homens esclarecerem e que acabarão por desaparecer completamente. Tal é a vontade de Deus, contra o qual o erro não se pode prevalecer, o espírito de verdade. 10. As doutrinas errôneas que são ensinadas por certos espíritos não retardam o progresso da ciência verdadeira? Você quer ter tudo sem trabalho. Saiba então que não há tempo onde não cresçam ervas daninhas. O lavrador deve arrancá-las. Essas doutrinas errôneas são consequência da inferioridade do seu mundo. Se os homens fossem perfeitos, não aceitariam senão o que é verdadeiro. Os erros são como pedras falsas que só um olho exercitado pode distinguir. É necessário uma aprendizagem para distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm por utilidade exercitá-lo a distinguir a verdade do erro. 10. Aqueles que adotam o erro não retardam o seu aperfeiçoamento? Se adotam o erro é porque não são bastante avançados para compreender a verdade, esperando que a unidade... 302. Esperando que a unidade se faça, cada um crê ter a verdade para si e afirma que só ele tem a verdade. Ilusão que deixa de entreter os espíritos zombeteiros sobre o que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para fazer o seu julgamento? A luz mais pura não é escurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem mancha é aquele que mais tem valor. Julguem então os espíritos pela pureza de seus ensinamentos. A unidade se fará do lado onde o bem não terá jamais se misturado ao mal. É desse lado que os homens se ligarão pela força das coisas, porque julgarão que lá está a verdade. Note, além disso, que os princípios fundamentais são para todas as partes os mesmos e devem uni-los em um pensamento comum. O amor de Deus e a prática do bem. Seja qual for o modo de progresso das almas, o objetivo final é o mesmo, fazer o bem. Não há duas maneiras de fazê-lo. Se há dissidências capitais quanto ao princípio mesmo da doutrina, se há uma regra certa para as apreciar, a melhor doutrina é aquela que satisfaz melhor o coração e a razão e a que mais elementos para conduzir os homens ao bem. É essa que prevalecerá, eu garanto, o espírito da verdade. Olha só que frase legal. Isso serve para muita coisa hoje. A melhor doutrina é aquela que satisfaz melhor o coração e a razão e que tem mais elementos para conduzir os homens ao bem. É essa que deve prevalecer e que prevalecerá, eu garanto. Nota. As condições que se apresentam nas comunicações espíritas podem ter causas seguintes: a ignorância de certos espíritos, a trapaça de espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que disse o espírito do qual usurpam o nome, a vontade do próprio espírito que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas e que pode julgar útil de não dizer tudo a todo mundo, a insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorporal, a insuficiência dos meios de comunicação que não permitem sempre ao espírito fazer reconhecer todo o seu pensamento. Enfim, a interpretação de cada um pode dar a palavra de uma explicação segundo as suas ideias, aos seus preconceitos ou ponto de vista, sobre o qual encara a coisa. Só o estudo, a observação e a experiência e a abnegação de todo o sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir essas diversas nuances.
Das mistificações, 303. Se é desagradável ser enganado, é ainda mais ser mistificado. Este é um dos inconvenientes mais fáceis de se preservar. Os meios de desmanchar as armadilhas dos espíritos zombeteiros sobressaem de todas as instruções precedentes. Por isso diremos pouca coisa. Eis as respostas dos espíritos a esse respeito. Primeiro, as mistificações são uma das dificuldades mais desagradáveis do espiritismo prático. Há um meio de se preservar isso? Parece-me que pode encontrar a resposta em tudo o que foi ensinado. Sim, certo, há para isso um meio simples, e não ao perguntar ao Espiritismo que não pode e não deve dar. Seu objetivo é a melhoria moral da humanidade. Desde que esse não se afaste desse objetivo, não será enganado. Não há duas maneiras de compreender a verdadeira moral, aquela que pode admitir todo homem de bom senso. Os espíritos vêm instruí-los e guiá-los na rota do bem, e não nas honras e da fortuna, ou para servir as suas mesquinhas paixões. Se não lhes perguntassem nunca nada de fútil, ou que fosse fora de suas atribuições, não se daria acesso aos espíritos mistificadores, de onde se conclui que aquele que é mistificado só tem o que merece. O papel dos espíritos não é instruir sobre as coisas desse mundo, mas o de guiar seguramente para aquilo que pode ser útil para o outro. Quando falam de coisas daqui, é porque julgam necessário, mas não é por sua pergunta. Se você vê nos espíritos os suplentes de adivinhos dos feiticeiros, é então que será mistificado. Se os homens tivessem que se dirigir aos espíritos para tudo saber, não teriam mais seu livre-arbítrio e sairiam da vida traçada por Deus para a humanidade. O homem deve agir por si próprio. Deus não envia espíritos para aplainar a rota da sua vida material, mas para preparar aquela do futuro. Primeiro, há pessoas que não perguntam nada e que são indignamente mistificadas por espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamados. Se não pedem nada, aceitam o que dizem, o que vem a dar no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não os tomariam tão facilmente por vítima. Segundo, por que Deus permite que pessoas sinceras que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Isso não poderia ter por inconveniente abalar a sua crença? Se isso abalasse a sua crença, sua fé não seria tão sólida. Aqueles que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam que não o compreendem e que não se ligam à parte séria. Deus permite mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir aqueles que fazem do espiritismo um objeto de divertimento. O espírito de verdade. Nota: a malandragem dos espíritos levianos ultrapassa algumas vezes tudo o que se pode imaginar. A arte com que usam as suas barreiras combina com os meios de persuadir. Seria uma coisa curiosa se não se tratasse senão de inocentes brincadeiras, mas essas mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se têm na guarda. Somos bastante felizes por ter podido abrir a tempo os olhos de muitas pessoas que quiseram ouvir os nossos conselhos e lhes temos economizado as ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, é necessário colocar em primeiro lugar, como os mais frequentes, aqueles que têm por objetivo tentar a cupidez, como a revelação de pretensos tesouros escondidos, o anúncio de herança ou de outras fontes de fortuna. Deve-se, por outro lado, olhar como suspeitas as predições em épocas fixas, assim como todas as indicações precisas no tocante a interesses materiais, tomar cuidado com a conduta prescrita ou aconselhada pelos espíritos, quando a finalidade não for eminentemente racional. Não deixar jamais se ofuscar com os nomes que tomam os espíritos para dar uma aparência de verdade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados. Enfim, tudo o que se afasta do alvo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos com a história de todas as mistificações que já chegaram ao nosso conhecimento. Capítulo 28. Charlatanismo e prestidigitação. Médios interesseiros, fraudes espíritas. 304. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada há de espantoso que quisessem explorar também os espíritos.
Resta saber como tomariam a tal coisa se uma tal especulação tentasse se introduzir. Diremos primeiro que nada se presta mais ao charlatanismo e à prestidigitação que semelhante assunto. Se vemos falsos sonâmbulos, veremos também ainda mais falsos médiuns. Só este fato seria motivo de desconfiança. O desinteresse é a resposta mais contundente que se possa opor àqueles que não veem os fatos senão um hábil de manobra. Não há charlatanismo desinteressado. Qual seria o objetivo das pessoas que usassem a trapaça sem proveito, sobretudo quando sua notória honorabilidade colocasse acima de qualquer suspeita? Se o lucro que um médium tira da sua faculdade pode ser um motivo de suspeita, isso não prova que essa suspeita seja fundada. Ele poderia ter uma aptidão real e agir de boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos, nesse caso, pode-se razoavelmente esperar um resultado satisfatório. 305. Se bem compreenderam o que dissemos das condições necessárias para servir de intérpretes aos bons espíritos, causas numerosas que podem afastá-los, circunstâncias independentes de sua vontade que são às vezes um obstáculo à vinda deles, enfim, de todas as condições morais que podem exercer influência sobre a sua natureza das comunicações. Como se poderia supor que um espírito, por pouco elevado que fosse, estivesse a cada hora do dia às ordens de um empresário de sessões e submetido às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro curioso? Sabe-se a aversão dos espíritos por tudo que cheira à cupidez e o egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais, queiram que ajudassem a traficar a sua presença? Isso repugna a razão, e seria reconhecer bem pouco o mundo espírita para crer que pudesse ser assim. Mas com os espíritos levianos são menos escrupulosos e procuram a ocasião para se divertir à nossa custa, resulta que não se é mistificado por um falso médium. Temos a chance de ser por um desses espíritos. Apenas essas reflexões dão a medida do grau de confiança que se deve dar a comunicações desse gênero. De resto, para que serviriam hoje médiuns pagos se não temos nós mesmos essa faculdade e podemos encontrá-la na sua família, entre os amigos ou conhecidos? Se isso naquela época, imagina hoje. 306. Os médios interesseiros não são só aqueles que podem exigir uma retribuição fixa. O interesse não se traduz sempre pela esperança do lucro material, mas pelas visões ambiciosas de toda a natureza sobre as quais se podem fundar esperanças pessoais. Essa é uma fraqueza que os espíritos mistificadores sabem servir-se bem, aproveitando com destreza astúcia notáveis, embalando ilusões daqueles que se colocam sobre a sua dependência. Resumindo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretender desvirtuá-la para chegar ao que não está de acordo com os desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos combatem, não se pode supor que venham servi-lo. Isso é tão racional de que é inútil insistir mais sobre esse ponto. 307. Os médiuns de efeitos físicos não estão na mesma categoria. Esses efeitos são geralmente produzidos por espíritos inferiores menos escrupulosos. Não dizemos que os espíritos sejam necessariamente maus, por isso um carregador pode ser um homem muito honesto. Um médium dessa categoria que quisesse explorar a sua faculdade poderia achar um espírito que o assistisse sem muita repugnância. Mas aí se apresenta outro inconveniente. O médium de efeitos físicos, como de comunicações inteligentes, não recebeu a sua faculdade para o seu prazer. Ela lhe foi dada com a condição de fazer bom uso. Ela pode ser retirada ou tornada prejudicial a si próprio, porque os espíritos inferiores estão a serviço dos superiores. Os espíritos inferiores gostam de mistificar, mas não gostam de ser mistificados. Prestam-se com prazer às brincadeiras, às coisas das curiosidades, porque gostam de se divertir, mas não gostam de ser explorados e nem de servir de comparsas para ganhar dinheiro. Provam a cada instante que têm vontade própria, que agem quando e como melhor lhes parece, o que faz com que o médium de efeitos físicos sinta menos seguro da regularidade das manifestações do que os médiuns escreventes. Pretender produzi-los em dias e horas marcados seria dar uma prova mais profunda ignorância. Que fazer então para ganhar o seu dinheiro? Simular os fenômenos. É a isso que recorrem os que fazem de uma profissão confessa, assim como pessoas simples em aparência que encontram um meio mais fácil e mais cômodo de ganhar a vida que trabalhar. Se o espírito nada produz, suprem a sua falta. A imaginação é muito fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. O interesse sendo legítimo,
motivo de suspeita dá direito a um exame rigoroso, do qual ninguém poderia se ofender sem justificar as suspeitas. Essas suspeitas são legítimas, nesse caso, e ofensivas quando se trata de pessoas honradas e desinteressadas. 308. A faculdade mediúnica, mesmo restrita aos limites das manifestações físicas, não foi conhecida por dela e se fazer exibição nas feiras. Alguém que pretendesse ter as ordens dos espíritos para exibir em público pode, com direito, ser suspeito de charlatanismo ou de prestidigitação mais ou menos hábil. Que se lembrem disso todas as vezes que virem anúncios de pretensas sessões do espiritismo ou de espiritualismo com entrada paga, e que se lembrem também do direito que se adquire ao entrar. De tudo que a faculdade mediúnica, vou voltar para a gente compreender melhor. A faculdade mediúnica, mesmo restrita aos limites das manifestações físicas, não foi concedida para dela se fazer exibição nas feiras. Alguém que pretendesse ter as suas ordens espíritos para exibir em público pode, com direito, ser suspeito de charlatanismo ou de prestidigitação mais ou menos hábil. Que se lembrem disso todas as vezes que virem anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou espiritualismo com entrada paga, e que se lembrem também do direito que se adquire ao entrar. De tudo o que foi dito, concluímos que o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia contra o charlatanismo, se não se assegura sempre a bondade das comunicações inteligentes, tira aos maus espíritos um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores. 309. Resta o que se poderia chamar de prestidigitação de amadores, quer dizer, as fraudes inocentes de alguns maus brincalhões. Sem dúvida, se poderia praticá-la por passatempo nas reuniões frívolas e levianas, mas não em assembleias sérias nas quais não se admite senão pessoas sérias. Pode-se bem ter o prazer de uma mistificação momentânea, mas seria necessário ser dotado de uma singular paciência para representar esse papel meses e anos, e cada vez durante muitas horas consecutivas. Só um grande interesse daria perseverança e o interesse pode levar à suspeita. 310. Dirão talvez que um médium que dá o seu tempo ao público o interesse da causa não o pode dar por nada, porque ele precisa viver, mas é no interesse da causa ou no seu interesse que se dá. Não é porque nisso entrevê um negócio lucrativo? Sempre se achará pessoas dedicadas a esse preço, e só haverá essa indústria à sua disposição? Não devemos esquecer que os espíritos, sejam qual for a sua superioridade ou inferioridade, são almas dos mortos, e quando a moral e a religião fazem o dever de respeitar os seus restos, a obrigação de respeitar os seus espíritos não é maior ainda? Que diriam alguém que tirasse um corpo do túmulo e o exibisse por dinheiro? Porque esse corpo seria de natureza a despertar a curiosidade? É menos desrespeitoso exibir o espírito que o corpo sob o pretexto de que é curioso ver um espírito agir? Note bem que o preço dos lugares será sempre em razão dos truques que poderá fazer e dos atrativos do espetáculo. Certo, em vida, ele foi comediante, só não pensava que depois da sua morte acharia um diretor que o faria trabalhar de graça em seu proveito. É necessário não esquecer que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, não são permitidas por Deus, senão para nossa instrução. 311. Essas considerações morais à parte, não contestamos que pode haver médios interesseiros, honrados e conscienciosos, porque há pessoas mais honestas em todas as profissões falamos do abuso. Convenhamos que pelos motivos que expusemos e que os abusos têm mais razão de ser entre os médiuns pagos que entre aqueles que, vendo a sua faculdade como um favor, só a empregam para prestar serviços. O grau de confiança ou desconfiança que se pode dar a um médium pago depende da consideração do seu caráter e sua moralidade, além de outras circunstâncias. O médium, que em um fim eminentemente sério e proveitoso fosse impedido de utilizar seu tempo de outra maneira e por essa razão dispensado de outras obrigações, não pode ser confundido com um médium especulador, aquele que de caso pensado faria de sua mediunidade uma indústria. Segundo o motivo e a finalidade, os espíritos podem condenar, absolver ou mesmo favorecer, julgam mais a intenção do que o fato material. 312. Os sonâmbulos que usam sua faculdade de maneira lucrativa não estão no mesmo caso. Ainda que essa exploração seja sujeita a abusos e que o desinteresse seja uma maior garantia de sinceridade,
A posição é diferente, porque é o seu próprio espírito que age e, por consequência, sempre está à sua disposição. Na realidade, eles exploram a si próprios, porque são livres de dispor de sua pessoa, como entender enquanto que os médiuns e especuladores exploram as almas dos mortos. 313. Não ignorados na nossa severidade a respeito dos médios interesseiros, assula contra nós todos aqueles que exploram ou seriam tentados a explorar essa nova indústria. Fazemos inimigos encarniçados, assim como de seus amigos que se doem por eles. Consolamo-nos, pensando que os mercadores expulsos do templo por Jesus não deviam também encará-los com bons olhos. Temos contra nós também as pessoas que não encaram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, acreditamos-nos com o direito de ter uma opinião de emiti-la. Não forçamos ninguém a adotá-la. Se uma imensa maioria adota, é porque não a acha justa. Não vemos como provar que há mais chance de encontrar a fraude e o abuso na especulação que no desinteresse. Quanto a nós, se nossos escritos contribuíram para jogar na França e em outros países descrédito sobre a mediunidade interesseira, acreditamos que não será pequeno o serviço que teremos prestado ao espiritismo sério. Fraudes espíritas. 314. Aqueles que não admitem a realidade das manifestações físicas atribuem geralmente à fraude os efeitos produzidos. Eles se fundamentam em o que os prestigiadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, quando não se conhece seus segredos, de onde concluem que os médiuns não são mais do que escamoteadores. Já refutamos esse argumento, ou melhor, essa opinião, notadamente nos artigos sobre o Sr. Home e nos números da revista de janeiro e fevereiro de 1858. Diremos apenas algumas palavras antes de falar uma coisa mais séria. Há uma consideração que não escapará a quem reflete um pouco. Há, sem dúvida, escamoteadores de uma habilidade prodigiosa, mas são raros. Se todos os médios praticassem a escamotagem, convenhamos que essa arte teria feito em pouco tempo progressos espantosos e teria se tornado subitamente bem comum, porque se encontrariam em estado inato entre pessoas que dela suspeitavam, mesmo entre as crianças. Desde que há charlatães que anunciam drogas em praças públicas, desde que há médicos que, sem ir à praça pública, enganam a confiança, segue-se que todos os médicos são charlatães e o corpo médico é atingido na sua consideração? Do fato que há pessoas que vendem tintura por vinho, segue-se que todos os vendedores de vinho são falsificadores e que não há vinho puro? Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis, e pode-se dizer que a fraude tem também seu gênio, mas a fraude tem sempre uma finalidade, um interesse material qualquer, onde não há nada a ganhar, não há nenhum interesse a enganar. Dissemos também, a propósito dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias é um desinteresse absoluto. 315. De todos os fenômenos espíritas, aqueles que se prestam mais à fraude são os físicos, por motivo que é útil levar em consideração. Primeiro, porque se dirigido aos olhos mais do que a inteligência, são esses que a prestidigitação pode imitar mais facilmente. Segundo, que estimulando a curiosidade são mais próprios a atrair a multidão e, por consequente, mais produtivos. A esse duplo ponto de vista, os charlatães têm, então, todo o interesse em simular a essas espécies de manifestações. Os espectadores, na maioria estranhos à ciência, vão aí procurar uma distração bem mais do que uma instrução séria. Sabemos que sempre se paga melhor o que diverte e o que instrui, do que o que instrui. Fora disso, há um motivo mais decisivo. Se a prestidigitação pode imitar efeitos materiais para os quais é necessário apenas destreza, não conhecemos até agora o dom de improvisação, que requer uma dose de inteligência pouco comum, nem o produzir esses belos e sublimes ditados frequentemente tão a propósito que os espíritos transmitem em suas comunicações. Isso lembra o seguinte fato. Um homem de letras muito conhecido veio um dia nos visitar e nos disse que era bom médium, escrevente, intuitivo e que se colocava
colocava à disposição da sociedade espírita. Como temos o hábito de não admitir na sociedade senão médiuns cujas faculdades conhecemos, pedimos que viesse fazer suas provas em uma reunião particular. Ele veio, muitos médiuns experimentados deram dissertações ou respostas de uma notável precisão sobre questões propostas de assuntos desconhecidos por eles. Quando chegou a vez desse senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes e disse que estava mal disposto esse dia, e depois nunca mais o vimos. Achou sem dúvida que o papel do médium de efeitos inteligentes era mais difícil de representar que o que ele havia acreditado. 316. Em todas as coisas, as pessoas mais fáceis de enganar são aquelas que não são do ofício. O mesmo acontece com o espiritismo. Aqueles que não o conhecem facilmente são enganados pelas aparências, enquanto que um estudo prévio e atento os inicia não somente nas causas dos fenômenos, mas nas condições normais, às quais eles podem se produzir e lhes fornecer, assim, os meios de conhecer a fraude, se ela existe. 317. Os médiuns mistificadores são estigmatizadores como merecem. Na carta seguinte que reproduzimos na revista do mês de agosto de 1861. Paris, 21 de julho de 1861. Senhor, pode-se estar em desacordo sobre certos pontos e em perfeito acordo em outros. Acabo de ler a página 213 do último número de sua revista e reflexões sobre a fraude em matéria de experiências espiritualistas ou espíritas, às quais estou feliz de me associar com todas as minhas forças. Ali, toda dissidência em matéria de teoria e doutrina desaparece como que por encanto. Talvez não seja tão severo como o Senhor em relação aos médiuns que, sob uma forma digna e conveniente, aceitam a numeração como indenização do tempo que consagram às experiências, às vezes longas e cansativas. Mas sou tanto quanto o Senhor, não poderia ser mais, em relação àqueles que, em casos semelhantes, suplementam na ocasião, pelo embuste e pela fraude, a ausência ou insuficiência de resultados prometidos e esperados. Misturar o falso ao verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia e haveria obliteração do senso moral do médium, que acreditasse por fazê-lo em escrúpulo. Assim como o senhor observou, é jogar o descrédito sobre o assunto no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentarei o que é comprometer de maneira mais deplorável os homens honrados que prestam aos médiuns o apoio desinteressado dos seus conhecimentos e de suas luzes, que se tornam avalistas de sua boa-fé e os patrocinam de alguma forma. Cometer com eles uma verdadeira perversidade. Todo médium que fosse surpreendido em manobras fraudulentas, que fosse apanhado para me servir de uma expressão bem popular com a boca na botija, mereceria ser banido de todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, porque seria um dever desmascará-los. Se for conveniente, senhor, inserir essas linhas à sua revista, elas estão à sua disposição. Aceita, etc. Mateus 318. Todos os fenômenos espíritas não são igualmente fáceis de imitar. Há os que desafiam toda a habilidade da prestidigitação. Tais são os movimentos de objetos sem contato e a suspensão de corpos pesados no espaço, as pancadas de diferentes lados, as aparições, etc., salvo o emprego de truques e compadrio. Por isso, dizemos que necessário se faz, em semelhante caso, é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar contra o caráter e a posição das pessoas, da finalidade e do interesse que pudessem ter em enganar. Aí está o melhor de todos os controles, porque é de tais circunstâncias que decorrem o motivo das suspeitas. Pensamos, em princípio, que seja necessário desconfiar de quem fizesse desses fenômenos um espetáculo ou objeto de curiosidade ou de divertimento, e pretendesse produzi-lo à vontade, da maneira exigida, como já explicamos. Não será demais repetir. As inteligências ocultas que se manifestam têm suas suscetibilidades e querem nos provar que têm também seu livre-arbítrio. Não se submetem aos nossos caprichos. Basta-nos assinalar alguns subterfúgios empregados ou que é possível empregar a certos casos para prevenir contra a fraude os observadores de boa-fé. Quando as pessoas se obstinam em julgar ou se aprofundar na observação, será trabalho perdido procurar dissuadi-las.
319. Um dos fenômenos mais comuns é o dos golpes batidos na substância mesma de madeira, com ou sem movimento da mesa ou do objeto qual se serve. Esse efeito é um dos mais fáceis de imitar, seja pelo contato dos pés, seja provocado pelo pequeno estalido do móvel. Mas há uma pequena manobra especial que é útil desvendar. Basta colocar as duas mãos abertas sobre a mesa, bem aproximadas, para que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Então, com um movimento muscular inteiramente imperceptível, provoca-se um atrito que produz um pequeno ruído seco que tem uma grande analogia com aquele da tipologia íntima. Esse ruído repercute na maneira e produz uma ilusão completa. Nada é mais fácil que ouvir tantos golpes quanto se pedir, uma bateria de tambor e etc., do que responder a certas perguntas por um sim ou não, por números ou mesmo pelas letras do alfabeto. Uma vez prevenido, o meio de reconhecer a fraude é bem simples. Ela não é possível se as mãos estiverem longe uma da outra, e será seguro de que nenhum outro contato pode produzir o ruído. Os golpes reais oferecem outras características, mudam de lugar de timbre à vontade. O que não pode ter lugar é devido à causa que assinalamos ou outra análoga, que saia da mesa para se reproduzir sobre um móvel qualquer que ninguém toca, sobre as paredes, o teto, etc., e que responde, enfim, a perguntas não previstas. 320. A escrita direta é ainda mais fácil de imitar, sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazer aparecer a escrita a um tempo dado sobre o papel branco, o que se pode frustrar com as precauções mais vulgares. Poderia acontecer que, por uma escamoteação hábil, se substituísse um papel por outro. Poderia ser também que aquele que se quisesse fraudar tivesse a arte de desviar a intenção enquanto escrevesse rapidamente algumas palavras. Disseram-nos ainda ter visto escrever assim como um pedaço de grafite dissimulando debaixo da unha. 321. O fenômeno dos transportes não se presta menos a preço de digitação. Pode-se facilmente ser vítima de um escamoteador mais ou menos destro, sem que seja necessário ser um profissional. No parágrafo especial que publicamos acima, os espíritos determinam as condições excepcionais nas quais se pode produzir, de onde se conclui que a obtenção fácil e facultativa pode ser considerada suspeita. A escrita direta está aí no mesmo caso. 322. No capítulo 16, Médiuns Especiais, na segunda parte, mencionados de acordo com os espíritos as aptidões mediúnicas comuns e aquelas que são raras. Convém desconfiar dos médiuns que pretendem ter essas últimas muito facilmente ou que ambicionem a multiplicidade das faculdades, pretensão que não é senão raramente justificada. 323. As manifestações inteligentes são, segundo as circunstâncias, aquelas que oferecem mais garantias. Entretanto, não estão ao abrigo de imitação, pelo menos as que dizem respeito às comunicações banais e vulgares. Acredita-se que ter mais segurança com médiuns mecânicos não somente pela independência de ideias, mas também contra as trapaças. É por essa razão que certas pessoas preferem os intermediários materiais. Pois bem, é um erro. A fraude penetra por tudo e sabemos que com habilidade pode-se dirigir à vontade tanto a uma cesta quanto a uma prancheta que lhe escreve para dar todas as aparências de movimentos espontâneos. O que afasta todas as dúvidas são os pensamentos expressos por um médium mecânico, intuitivo, auditivo, falante ou vidente. Há comunicações que estão fora das ideias, como os conhecimentos, e mesmo do alcance intelectual do médium, que poderia ser um estranho abuso lhe fazer as honras. Reconhecemos no charlatanismo uma grande habilidade e fecundos recursos, mas não reconhecemos nele o dom de saber a um ignorante, ou espírito a aquele que não tem. Resumindo, repetimos que a melhor garantia está na modalidade notória do médium e na ausência de todas as causas de desinteresse material ou de amor próprio que poderia dissimular nele o exercício das faculdades mediúnicas que possui, porque essas mesmas causas podem levá-lo a simular aquelas que não tem.